dia. Epa, faltou voz. Bom dia, queridos. Tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Isa, bom dia. Bom dia, Pro. Bom dia, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Muito frio por aí? Estão me vendo e ouvindo bem? Tudo bem? Sim, professor. Tudo bem. Ótimo. Bom dia, David. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo, e você, como é que tá? Também. Ótimo. Hoje, 6 horas da manhã, muito escuro, né? Muita noite ainda. Isso deu uma desestimulada nas pessoas aí, né? Acordar à noite assim, né? Com tudo escuro, dá uma quebrada. Apesar que o clima não tá frio, tá um clima ameno até. Você tem Teve muito dias frio? aí. Ah, eu tenho. Então, É, hoje pra mim tá um clima tolerável, sabe? Tanto que eu acordei até mais tranquilo. Tem que dia que, bom, nossa. que bom. Mas ainda bem, né, David, que assistindo as aulinhas em casa, né, cara? Já pensou se é metrô, é ônibus, aí tudo bem. Por um lado, você tem o contato social, tal, que joga você para cima, né? Apesar, né? Uma dose pequenininha de sofrimento, né? Sim, fator deslocamento conta bastante. É. Você demora muito para chegar no vetor? Não, é porque eu tava. Meu pai alugou um quarto lá perto, então, tipo, eu ia andando mesmo. Aí demorava o quê? Uns 10, 12 minutos. Nossa, isso é ótimo, cara. Hum. Diminuir deslocamento em São Paulo é presente. Mais 2 minutinhos, porque hoje tem muita coisa para falar, né? Talvez a gente não encerre Molusco hoje, tá bom? Professor, posso fazer uma pergunta? Lógico. Você tem fone de ouvido? É porque, tipo, o áudio às vezes fica dando umas travadas e, tipo, eu não sei por quê. Alguém tem que desmutar pro seu áudio ficar normal. Aí eu não sei se talvez seja o seu fone de ouvido resolva, sabe? Entendi. Não, não tem. Mas quando acontecer isso, sinaliza, tá entendendo? É Sinaliza. porque é bem frequente, é praticamente toda hora que acontece. Aí é só alguém desmutar que melhora, eu não entendo por quê. Mas quem? Qualquer um, Qualquer pessoa, Qualquer um. sim. qualquer um desmuta o próprio som ou o meu. A Não, pessoa não, que desmuta dela. por exemplo, o seu áudio começa a piorar, aí, por exemplo, eu acabo desmutando o microfone e o seu áudio melhora, sabe? Eu não sei por quê.
Mas provavelmente é algo online, né? Online e da internet, não exatamente do som. Sabe por quê? Tem uma coisa interessante que eu já vi. Quando alguém me convida, né? Quando alguém me convida para participar do Zoom via online, não sei se você já viu o convite assim, né? Que ele vem pelo Google Chrome. Quando alguém me convida para participar do Zoom via online, às vezes eu não consigo de jeito nenhum ativar de jeito nenhum. Você entendeu? Agora, quando eu chamo a pessoa pelo Zoom que eu tenho instalado, aí o som vai. E um amigo meu me disse que tem uma estabilidade realmente de som na internet, né? Então não é exatamente o microfone, entendeu? Eu não sou especialista, mas tem umas incompatibilidades aí, né? É difícil. E tem o próprio tráfego, né? O próprio tráfego da internet que atrapalha um pouco, né? A recepção, né? A transmissão. Vamos ver. Mas me avisem, tá entendendo? Me avisem, porque aí eu paro, né? Vocês não perdem tanto até que todo mundo esteja ouvindo, tá bom? É que na Certo? real, professor, nem precisa, tipo, te avisar, é só alguém desmutar que volta o áudio normal, sabe? É, tá Uhum. bom. Mas se tiver qualquer problema, me avisa, tá bom? Certo? Tá bom. Para Uhum. que ninguém tenha prejuízo aí, tá? A Beatriz está falando que hoje na casinha dela lá está bem quieto. Se quiser, ela pode deixar de mutado durante a aula. Então, Beatriz, vamos fazer esse teste, tá bom? Você deixa o teu áudio aberto aí, tá? E aí depois você Apesar esquenta. que, apesar que só, tipo, o seu áudio até agora não falhou. Você tinha falhado no início, só agora deu uma melhorada. Não sei se É, é necessário. tá bom. Mas podem fazer o teste, viu? Não tem problema, tá? Façam o teste. Beatriz, se quiser deixar aberto aí para fazer o teste, não tem problema não, tá? Certo? Combinados? Vamos lá então, queridos. A gente precisa começar, tá? Desculpe. E se vocês tiverem problema, vocês me avisem, por favor. Combinado? Bom, queridos, hoje nós vamos falar de um filo representativo, tá? Um filo bem representativo, chamado molusca, né? Esse é o nome em latim, né? E, lógico, na prova eu posso escrever moluscos sem problema nenhum, tá bom? Sem problema nenhum. Vocês têm aí o meu e-mail e o meu telefone para quem, o meu zap, para quem ainda não tem e precisar usar para as dúvidas, por favor, tá bom? Gente, não esqueçam de retomar aquelas aulas de ecologia, os exercícios de ecologia, certo? Muito importante, aquele início é muito, tá? Então não esqueçam, por favor. E estou à disposição aqui para vocês, tá bom? E você, David, vai dando uma ajustada no resumo lá, como eu te falei, tudo bem? E aí você pode me enviar de novo, não tem problema, tá bom? Tá bom. Valeu, gente. Vamos lá então. Ó, aqui nesse primeiro slide, né, nós temos uma ideia bastante importante da localização, beleza? Localização do filo evolutivamente, tá bom? Então, dando uma revisada rápida aqui para vocês, para organizar a cabeça de vocês e sempre ter, né, uma argumentação melhor, tá bom? Então, escrevam, nunca esqueçam de estudar escrevendo. Para a biologia, para a segunda fase, é fundamental, tá? Você não precisa escrever um livro, tá certo? Não precisa colocar todas as informações, as básicas, mas é fundamental que você treine, tá? Então, por exemplo, o que a gente pode tirar desse slide? Desse slide a gente tira o seguinte, que os animais que nós vamos estudar, ó, esponja, que já estudamos, selenterados, plateumintos, nematelmintos,
anelídeos. Então, nesse esquema, molusco aparece antes de anelídeos, mas em muitos ele aparece depois, não tem problema nenhum, tá? Você vai entender durante a aula por quê. Então, todos esses grupos animais, tá certo? Tem o mesmo ancestral, tá? E esse ancestral é um protista, tá bom? Um protista, ou seja, um protozoário, um protista heterótrofo, que é um protozoário. Por que eu falo protista heterótrofo, queridos? Porque um grupo que é estudado em protista são as algas que vocês lembram, né? Então, existem protistas autótrofos, algas, protistas heterótrofos, protozoários. E existem protozoários que são coloniais. Mesmo sendo coloniais, cada célula é o quê? Autônoma, tudo bem? Independente em relação a outra. Vivem juntos, com vínculo físico, mas autônomo. Esse tipo de organismo, né, esses protistas flagelados, tá certo? Protistas flagelados e coloniais seriam, portanto, os ancestrais de todos os animais, tá certo? Muito bem, sendo multicelulares, né? Por quê? Porque você tem muitas células ali, eles não precisam necessariamente ser o quê? Portadores de tecidos, que é o caso das esponjas, tá claro? Então você tem aqui, ó, saindo esponja. Então, multicelular sem tecidos. Depois, multicelular, quer dizer verdadeiro, metazoário, esse prefixo meta, tá? Está associado com tecido, no caso, tá? Então, tecidos em animais, zoários, tá? Então, seriam o quê? Animais com tecidos verdadeiros, tudo bem? Legal. Aí depois, além de serem inteirados, né, nós vamos perceber o quê? Característica, que as características depois permanecem em todos os outros grupos, tá? E aqui o que que aparece? Vamos lá, olha que legal, né? Triblastia, então, ecto, meso, endoderme e simetria bilateral. O que é a simetria bilateral? Lado direito, lado esquerdo, região anterior, região posterior, dorso, ventre. Tá bom? Muito bem. E o grande lance da triblastia e da bilateralidade, qual é? Ó, cefalização. A gente concentra o sistema nervoso, estruturas nervosas e sensoriais lá na frente. Beleza? Tá certo? Então, isso tudo aparece aqui, né? Ó, plateuminto. Tudo bem? Certo? Ficou claro? Bastante importante. Muito bem. Cavidade corporal também aparece aqui, ó, mas antes de plateuminto, tá vendo ou não? Então, você vai encontrar cavidade corporal em nemateumintos e em anelídeos. Plateumintos acelomados, nemateumintos pseudocelomados, tem uma cavidade, mas não é um celoma, e nos anelídeos é um celoma. Beleza? Muito bem. Outro ponto importante, né, é que, porque nós temos aqui, né, triblastia, a gente fala em gástrula, certo, queridos? Triblastia, gástrula. E a gástrula tem a abertura chamada blastóporo, que pode originar boca primeiro ou ânus. Originando boca, né? Que nós temos protostomos, originando ânus, deuterostomos. Tudo bem? Ficou claro? Belezinha? Ótimo. Então, se você está estudando molusco, né? Se você está estudando molusco, né? O que que acontece? Como é que a gente situa molusco? Então, eles são metazoários, ó, tem tecidos, são triblásticos, bilaterais, né? Celomados. Belezinha? Celomados. Tá bom? Ficou claro para todos? Muito bem. Vamos lá, continuando? Então, por quê? Vamos lá. Argumentação. Então, é um slide, né? Para você, em poucas linhas, tentem ser objetivos, tentem ser diretos, pensem nas técnicas de redação, tá claro? Que é o que você tem que usar aqui, tá bom? Então vamos lá. Por que os moluscos estão no nosso dia a dia?
de um modo diferente, por exemplo, de minhocas. As minhocas, eventualmente, elas podem fazer parte da produção de alimento, entendeu? Tem uma importância o quê? Ecológica, tá certo? E no reino animal, ocupa uma diversidade de nichos bastante grande, tudo bem? Então, aparece, né? Aparece quem? Você tem predadores, por exemplo, né? E indivíduos de vida livre e indivíduos parasitas. Agora, quando a gente fala de moluscos, de modo geral, querido, de modo geral, o que que acontece? Eles têm uma diversidade de nichos muito, mas muito maior, tá certo? Existem aqui moluscos, por exemplo, que participam de ciclos de parasitas, que é o caso, por exemplo, da esquistossomose, beleza? Mas, necessariamente, os moluscos são parasitas? É raro, tá? Você vai ter muito molusco predador, muito molusco filtrador, molusco que está associado com outras espécies, tudo bem? Certo? Mas, na verdade, não, tá? Parasitas, não. Então, vamos lá. Existe uma importância econômica grande, tá? Representada pela fonte de alimento. Então, você pode não gostar, você pode ser alérgico, beleza? Já explico isso, né? Mas os moluscos são extremamente utilizados na dieta, tá bom? Então, nós temos moluscos sem conchas, por exemplo, como é o caso de lesmas utilizadas na alimentação, moluscos, por exemplo, com conchas formadas por uma única peça ou valva, que é o caso dos gastrópodos, caramujos, também usados na alimentação, tá? Depende da espécie, é o caso do escargot, tá certo? Você tem moluscos que a concha é formada por duas peças, né? Que são os bivalves, são os mexilhões, as ostras, tá certo? Usados na alimentação. E, finalmente, você tem os cefalópodes, que são os moluscos mais desenvolvidos, né? Representados por lulas e polvos, tá? Então, uma quantidade muito grande, mas muito grande de espécies utilizadas na nossa alimentação. Desculpa. Outro ponto interessante, ainda utilizado hoje, é a produção de pérolas, beleza? Pérolas, e não só pérolas, mas também produção de joias e bijuterias. Por quê? Porque a concha, ela tem uma parte chamada madreporito, né, que é bastante interessante, pode ser colorido, ela é bonita, entendeu? Ela pode ser lixada, tá certo? E ela permite o quê? A confecção, o artesanato. Então você pode ter brincos, colares, tá certo? Além disso, você tem as pérolas exatamente, né? As pérolas são produto, né, de uma reação das ostras, de uma determinada espécie de ostra, que também eu vou explicar. Elas têm um valor muito importante, tá certo? No mercado. O mercado valoriza demais. No caso, por exemplo, da confecção de joias e bijuterias, são utilizadas o quê? Conchas vazias. No caso das pérolas, elas são produzidas dentro das ostras. A ostra morre? Não, não morre. Beleza? De modo geral, ela não morre. É lógico que pode ser uma atividade predatória, né? Que acaba matando as ostras, né? Mas se a ostra for coletada, né? É uma ostra importante, uma ostra que produz pérola, né? Certo? Ela vai ser manipulada corretamente, né? A ostra é retirada, existe um estresse para a ostra, lógico, tá certo? E ela continua a viver, tudo bem? Legal. Outro ponto muito importante, e esse ponto, queridos, dá um argumento legal para vocês. Então, por exemplo, qual é o maior grupo em termos de riqueza de espécie? Qual é o maior grupo em termos de número de espécies, de biodiversidade? Sem dúvida nenhuma, artrópodos. Você tem quase 1 milhão. Isso identifica o quê? Um sucesso evolutivo muito grande. Então, quer dizer, você vai pensar assim, a seleção natural atuou sobre o grupo, permitindo muito favorecimento, certo? Na distribuição, na diferenciação, na dispersão por vários hábitats no planeta,
Tá claro ou não? Então, né, diminuindo competição. Então, existe uma diversificação de nichos muito grande. Os moluscos, além dos artrópodos, ocuparam, né, esses diversos ambientes, desempenham seus nichos nesses ambientes. Tá claro? Muito bem. Então, é o segundo maior grupo. Isso é importante, mostra um sucesso adaptativo. Beleza? Então, quer dizer, é um grupo que você vai encontrar com uma certa facilidade, tanto no ambiente aquático, seja de água doce ou água salgada, quanto no ambiente terrestre. Agora, atenção, você vai falar assim, mas a minhoca está no ambiente terrestre. Tá, mas ela tem hábitos crípticos, ela fica onde? Dentro de galerias no solo. Dificilmente você fica vendo uma minhoquinha ali sobre o solo, tá certo? Exposta diretamente ao ar, tá certo? A radiação solar, tudo mais. Já os moluscos, apesar deles não terem uma habilidade, uma capacidade de ficar o tempo inteiro exposto ao ar, tá claro? Certo? Exposto ao dessecamento, à desidratação, o que acontece? Eles têm uma capacidade maior do que os anelídeos, tudo bem? Então, você vai encontrar um caramujinho sobre a folha. Você vai encontrar a lesma subindo na parede, por exemplo. Tá claro ou não? Certo? Então, isso mostra uma capacidade de lidar com a desidratação, com troca gasosa. Tudo bem? Certo? Então, isso é importante. Tá? Vamos lá. Tem alguma dúvida aqui? Certo? Tudo bem, queridos? Muito bem. Então, esse é um ponto importante. 150 mil espécies descritas. Aí você poderia me perguntar, é um número real? Ou é um número subestimado, superestimado? Na verdade, ele é subestimado. Existem ambientes como o solo das florestas, recifes de coral e fundos de mar, tá certo? Que são pouco conhecidos e são locais excepcionais para quem? Para moluscos viverem, tá claro? Então, muito provavelmente, você teria o quê? 10, 20, tá certo? Vezes, 50 vezes mais espécies do que isso, muito provavelmente, tá bom? Certo? Então, esse é um ponto importante. Como eu falei, eles podem ser vetores, mas você não encontra moluscos parasitas, beleza? Vetores. Então, não esqueça disso. E aí é legal lembrar o conceito de vetor. Então, o que é um vetor? Vetor é quem transmite, certo, queridos? Transmite, tá certo? O agente etiológico. Quem é o agente etiológico? É quem causa a doença, certo? Então, o vetor também pode ser um hospedeiro definitivo, quando o parasita se reproduz sexuadamente. Quando o parasita se reproduz assexuadamente nele, ele vai ser o quê? Um hospedeiro intermediário, tá bom? Então, no caso da esquistossomose, né, o caramujinho, né, ele é o quê, queridos? Um hospedeiro intermediário, beleza? Intermediário. É nele que o xistossoma se reproduz assexuadamente. Beleza, queridos? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Alguma perguntinha? Não? Nada? Muito bem. E uma importância ecológica muito legal, né? Por quê? Porque os moluscos estão aí, como eu falei para vocês, né? Como consumidores primários, se alimentando diretamente de algas e plantas aquáticas, tudo bem? Eles podem se alimentar de plantas terrestres, tá? Então, quer dizer, eles também podem se alimentar, né, de consumidores primários, vão ser consumidores secundários, portanto, eles podem ser filtradores, eles podem ser predadores, carnívoros, né? Quem é o molusco carnívoro? O polvo, a lula. São moluscos carnívoros, beleza? São moluscos que predam, moluscos que matam e devoram as suas presas, tá bom? Certo? Ficou claro então, queridos? Aqui a gente vê uma pérola, aqui a gente vê mexilhões, aqui a gente vê ornamento, né? E aqui a gente vê o vetor aqui da esquistossomose, tá bom? Muito bem. Aqui a gente tem uma ideia, né? Tem uma ideia da variabilidade do grupo,
tá certo? Da biodiversidade, do número de espécies que a gente vai encontrar no filo, tá bom? Certo? Então, muito grande. De modo geral, a gente tem algumas dicas, né? Então, por exemplo, existem moluscos com conchas, certo? E o tipo, tamanho, ornamento, forma, tá? Da concha indica o quê? A espécie. Por exemplo, eu posso ter uma concha formada por várias placas, como é o caso do quiton, que é um molusco pouco conhecido da gente, tá? Muito bem, eu posso ter uma concha formada por uma única peça, uma peça em espiral, tudo bem? Certo? Então você vai chamar de valva, univalva, univalve ou gastrópodo. Então, esse molusco tem o quê? A concha formada por duas peças ou valvas. Beleza? Então, é esse caso aqui, é esse caso aqui, tá bom? Posso ter ainda o quê? Um molusco formado, cuja concha é formada por duas peças ou valvas. Vou chamar de quê? Bivalve. Tá claro? É o caso das ostras. Então, aqui nós vamos ter o gastrópodo, aqui o bivalve. Tudo bem? Certo? E temos uma classe aqui menos importante em termos de vestibular, chamada vários, placófora, placas, 8 plaquinhas. E temos uma classe aqui cuja concha tem a forma de um dente, tá certo? São chamados de escafópodas, também pouco importantes para o vestibular, tá? Então, importante para o vestibular, gastrópodo, que são os caramujos, certo? As lesmas. A concha tem o quê? Uma única peça, tudo bem? Bivalves, que as conchas têm o quê? Duas peças, são as ostras, os mariscos, os mexilhões, tá certo? E os cefalópodes. Quem são os cefalópodes? Lulas e polvos, que quando você olha, não existe o quê? Uma concha externa, tudo bem? Certo? Bastante importante aí, né? Então aqui, ó, um polvinho, você não vê aqui uma concha externa, tudo bem? Aqui você vê uma lesma sem concha, mas ela faz parte do quê? Do grupo do gastrópodo, deste aqui, ó. Tá bom? Certo? Muito bem, aqui os bivalves, né, que nós estamos vendo. Muito bem. Isso aqui é um cefalópode, ele é da classe dos polvos. Ah, mas tem uma concha. Como é que eu faço para saber? Tá vendo isso aqui, essas estruturas? Como é que a gente chama? Tentáculos, né? Os tentáculos, na verdade, têm muitas ventosas e servem para ajudar também na locomoção, na fixação. Então a gente pode chamar, né, esses tentáculos de pés, tá? Os pés, né, no caso, estão aonde? Na cabeça, certo? Então pensa no nome céfalo, cabeça, podo, pé. Cefalópode é a lula, o polvo, né? E esse carinha aqui que já deu nome para submarino, chamado Nautilus, este aqui, ó. Certo? Nautilus, né? Quem é ligado aí em histórias fantásticas, né, sabe que o Nautilus é o submarino do Capitão Nemo. Certo? Tudo bem? Então, é este. O Nautilus, então, é um cefalópode. Por que que é um cefalópode? Porque ele tem, ó, os tentáculos ou pés na cabeça. Tá? Do mesmo modo que o polvo, do mesmo modo que a lula. A lesminha é um gastrópodo muito simples, tá? Não apresenta o quê? A concha, mas olha a organização do corpinho. Corpinho alongadinho, tá certo? Não segmentado com tentáculos, olha lá. Tentáculos sensoriais. Então, o que que a gente tem aqui na ponta desses tentáculos? Colinhos, tá bom? Muito bem. Então, esses slides para a gente ter uma ideia de biodiversidade. Vamos melhorar um pouco a nossa discussão aí, né? Então, vamos lá, queridos. Vamos caracterizar o filo molusco. Primeiro ponto, né? Molusco é um nome que indica o que para vocês? Vamos lá. Corpo mole. Beleza, queridos?
Tá? Então, moluscos são animais de corpo mole. Aí você vai falar assim, mas por que que eu não confundiria, né, molusco com anelídeo? Vai lá, queridos. Anelídeo também tem corpo mole, perfeito. Só que o corpo do anelídeo é segmentado. Beleza? Segmentado. Tudo bem? E o corpo do molusco, não. Tá bom? Então, não há divisão corpórea externa. Tudo bem? Por conta disso é que alguns biólogos preferem o quê, querido? Vamos lá. Apresentar molusco primeiro e depois quem? Anelídeos. Por quê? Porque a segmentação vai aparecer também nos artrópodos, que a gente vai estudar depois. Você entende? Então, quer dizer, estudando molusco, primeiro, a gente está meio que quebrando, né? Porque aí você teria o molusco que não é segmentado, o anelídeo que é e o artrópodo, né? Que também é. Então ele ficaria no meio aí, né? De dois segmentados, tá bom? Por outro lado, tem um ponto extremamente importante, né? Que aparece aqui em molusco, né? Que é o quê? A questão do sistema respiratório. Tá? Então, por isso a gente coloca o molusco um pouquinho para frente. A estrutura, ele é celomado, né? Ele é triblástico, tem simetria bilateral, né? E a gente vai ter que pensar sempre, sempre, para entender bem o molusco, na lesminha, tá bom? Então, eu gostaria que vocês olhassem de novo aqui para esse slide, ó, para a lesminha aqui, ó. Tudo bem? Lesminha. Perceber que a lesminha, ela tá o quê? Esticadinha, beleza? Então, a lesminha tem o quê? Né? Opa! A lesminha tem o quê? A boca dela aqui na cabeça e o ânus aqui no final do corpo. Então, ela tá esticadinha. Tudo bem? Certo? Tá? Só que o que que vai acontecer? Essa organização do corpo, ela pode mudar. Então, a gente vai ter sempre na cabeça a lesminha. Tá bom? Muito bem. Já explico melhor isso. Então vamos lá. Normalmente eles têm conchas, como eu falei para você. No caso do gastrópodo, a concha é formada por uma única peça. No caso do bivalve, duas peças. No caso do cefalópode, ela não é externa, ela é interna e reduzida. Beleza? Muito bem. Por isso, geralmente com concha. Quando a gente fala de concha, querido, vamos comparar com os outros filos que nós estudamos? Esponja. Esponja tem algum elemento estrutural, esquelético? Tem. As espículas que podem estar no corpo dela. Esse esqueleto da esponja, como é que a gente chama? É um esqueleto externo ou interno? Interno. Então, endoesqueleto. Beleza? Selenterado, tem? Não. Plateuminto? Não. Nemateuminto tem um esqueleto à base de líquido hidrostático, lembra disso? Beleza? Anelídeo? Não. Aqui você tem uma estrutura esquelética, certo? Ela é externa. Então, quantas vezes você viu na praia, por exemplo, o marisquinho fechar, unir as duas conchas e ficar ali fora da água? Unir as duas válvulas, né? E ficar ali fora da água. Entendeu? Certo? A mesma coisa acontece com o caramujo. Então, na verdade, o que é a concha? A concha é uma adaptação fantástica para evitar o quê? A morte do animal por desidratação. Fecha, ele fica lá dentro, beleza. E por outro lado, né, muitas vezes o que que acontece? Se o molusquinho está enterrado lá na areia e as pessoas estão pisando tudo sobre a areia, superfície da areia, e existe uma pressão sobre ele, não existe? Certo? E essa pressão é suficiente para quebrar a concha? Muitas vezes não, concorda? Então, quer dizer, você tem um elemento de sustentação esquelético aí. A concha pode ser isso sim, tá bom? E a concha é interna ou externa? É externa, tá? Então, você chamaria de quê? De exoesqueleto. Vestibulares como Unicamp gostam dessas abordagens, tá certo? Então, quem tem exoesqueleto? Vamos lá, exoesqueleto, né? Artrópodos e moluscos, tá bom? Certo? Quem tem endoesqueleto? Então, você vai ter esponjas, certo? As esponjas vão ter esqueleto.
Os cordados, como nós, né, os vertebrados, vão ter endoesqueleto, os equinodermos vão ter esqueleto, endoesqueleto. A gente volta a falar nisso, fiquem tranquilos, tá bom? Muito bem. Agora, olha aqui a gente começa a falar do porquê, querido, nós estamos estudando os moluscos agora, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, existe uma capacidade, olha lá que legal, capacidade de fazer troca gasosa no ambiente aéreo, beleza? Troca gasosa no ambiente aéreo, tá? Duas coisas importantes. Qual é o processo? O processo, né, microscópico, que tem uma dimensão pequena que está ocorrendo aí. É a difusão simples. Então, meus queridos, vocês precisam ter muito claro isso. Você viu, né? Viu membrana com Castilho já? Já viu membrana plasmática com Castilho? Ele Bom, tocou quando ainda Eu no acho que não. presencial. Ele falou no presencial um pouco dele. isso, Quando ele estava ótimo, então. explicando as Então, vocês células. viram Células não, as isso, células animais. difusão, difusão, osmose, né? Então, o que que acontece? Qual é o ambiente que tem uma concentração maior de oxigênio? Onde eu tenho mais oxigênio? No ambiente e não dentro da célula. Então, por difusão, a favor do gradiente, gradiente quer dizer o quê? Diferença. A favor do gradiente vai, então, haver um movimento do local de maior concentração para menor, tá certo? Sem gasto de energia. Então, desse modo, o oxigênio entra e o CO2 sai. Beleza. Então, o processo, querido, celular chama difusão simples. No nosso caso, a difusão simples ocorre aonde? Dentro do alvéolo. Então, nós temos uma respiração pulmonar alveolar, beleza? No gastrópodo, onde vai ocorrer isso? Numa cavidadezinha que está em contato com o ar e que, portanto, nós vamos chamar de pulmão. Mas espera aí, posso pensar em alvéolo e tal? Não, estou simplesmente pensando numa estrutura que permite a troca gasosa no ar. Ficou claro? Troca gasosa no ar, eu vou considerar o quê? Se for uma estruturinha complexa, pulmão. Ela pode ser na pele? Pode ser na pele. No caso da minhoca. Então, cutânea, simples. Mas se houver uma estrutura que permite a troca gasosa no ar, vou chamar de pulmão. Tudo bem? Ah, mas é muito simples. Exatamente, é muito simples, tá? Mas nós vamos chamar de pulmão, tá bom? Certo? Então, quer dizer, a respiração aérea, a respiração pulmonar nos gastrópodos, ela é fantástica. Por quê? Porque ela está permitindo uma distribuição geográfica para este grupo maior do que para o grupo anterior. Entenderam a ideia? Certo? Então, quando eu falo de anelídeos, eu estou falando de organismos aquáticos e terrestres. Estou falando de organismos de água salgada, como é o caso dos poliquetos, tá certo? Estou falando das minhocas, certo? Os oligoquetos e dos parasitas, que são as sanguessugas. Agora, quando eu falo de molusco, o que acontece? Eu estou falando de uma distribuição geográfica muito maior, muito maior. Você entende? E essa distribuição geográfica no ambiente aéreo, aqui, ó, em contato com o ar. E o que que permitiu isso? Então, se liga agora. O que é que permitiu isso? A respiração pulmonar. A capacidade de fazer a troca gasosa no meio. Ficou claro? Tá? Então, é importante, certo? A característica permite a distribuição geográfica maior. Tá bom? Certo? Tudo bem? Ótimo. Outro ponto importante são os macroneurônios. O que quer dizer isso? Neurônios enormes, enormes. Então, no caso dos cefalópodes, queridos, o que que acontece? Nós temos literalmente uma cabeça, tá? Quando você olha para a lula, quando você olha para o polvo, você fala, opa, é ali a cabeça, certo? É ali que tem olhos, é ali que tem estrutura sensorial.
É ali que tem estrutura nervosa, então é ali a cabeça, beleza? E tem um lance super importante aí, que às vezes a gente subestima, né? Esses macroneurônios permitem comportamentos complexos, comportamento complexo mesmo, tá certo? Muito complexo. Então, por exemplo, a lula e o polvo são excelentes nadadores, entendeu? Tem comportamento de fuga, conseguem se esconder, entendeu? São excelentes predadores, entende? Então, tudo isso é resultado do quê? De um sistema, certo? Nervoso, né? Mais diferenciado. Você entendeu? Mais especializado. De um sistema nervoso que está associado com o quê? Com células diferenciadas, especializadas, que permitem uma resposta rápida, permite uma percepção rápida e uma resposta rápida. Estou falando de quem? De neurônios, mas de neurônios enormes, muito grandes. Os neurônios das lulas e dos polvos, eles foram estudados durante muito e muito tempo, queridos. Sabem para quê? Para entender o funcionamento do sistema nervoso humano. Humano. Qual é a diferença do neurônio dos cefalópodes e nosso? É o tamanho. Eles têm neurônios enormes e nós temos neurônios um pouco menores, entendeu? Certo? Então, hoje a gente só conhece, né, essa fisiologia nervosa, essa dinâmica nervosa, porque nós estudamos muito os cefalópodes. E tem um outro lance. Por exemplo, você está olhando aí para a tela, beleza? Você está olhando para a tela. Existe um mecanismo óptico ocorrendo dentro do teu olhinho, beleza? Com imagem invertida, depois o teu cérebro faz o quê? Né? Coloca essa imagem na posição normal, aumenta, tá claro? Tudo bem? E aí, sabe o que acontece? Se um polvo estiver assistindo essa aula aí também, um polvo, ele vai ter a mesma imagem que você. Polvo tem um olho fantástico, fantástico. Então, muito cuidado. Nunca pense, ele não está me enxergando, não está me vendo direito, tal, não vai me morder, não vai me atacar. Cuidado. Ele vai sim, entendeu? Então, ele é um predador, ele tem um comportamento complexo e ele tem uma visão excelente. A visão da lula é boa, muito boa também. É menor do que tem uma qualidade menor do que a do polvo, mas o polvo é fantástico. Na faculdade, no curso de biologia, tinha uma experiência em fisiologia animal que todo aluno não via a hora de fazer. Todo aluno. Não tinha um aluno que não curtia, não estava louco para chegar àquela disciplina e aquele momento de fazer aquela experiência. Qual era a experiência? Imagina um labirinto, queridos, um labirinto, beleza? Um labirinto feito de plástico ou vidro, né? Um labirinto relativamente baixo, aí você tem 20, 30 centímetros, um labirinto colocado na mesa, tá certo? Um labirinto tridimensional, né? Bem pensado, então um labirinto difícil, nada de labirinto facinho. E o que se fazia? Colocava-se um polvo pequeno, não muito grande, numa extremidade do labirinto. E se colocava carne, beleza? Um pedaço de carne, de boi, na outra extremidade do labirinto. E marcava o tempo. O que acontecia? O povo chegava lá, marcava o tempo. Pegava o povo pela cabeça, sempre pegue o povo pela cabeça, se tiver essa oportunidade, pegue o povo pela cabeça, porque se você permitir que os tentáculos, né, te agarrem, o que vai acontecer? Ele vai te morder e vai te machucar. Experiência própria, eu tenho marca de polvo aqui. Né? Então, o que acontecia? Marcava-se o tempo, muito bem. Aí você tinha lá, por exemplo, 3 minutos. Aí você pegava o polvo de novo e colocava no início do labirinto. O que acontecia? Ele diminuía o tempo. Fazia em menos de 3 minutos. Aí você pegava o polvo e colocava no início do labirinto. O que acontecia? Ele abaixava a marca para, sei lá, 2 minutos e meio. Abaixava a marca depois para 2 minutos. Cara, é um negócio assustador. Por que é um negócio assustador? Porque o polvo
Você vai falar assim, ah, ele acostumou. Meu, mas para e pensa no que você está falando. Como é que um povo acostuma? Entendeu? Como é que um povo, né, ele se acomoda à situação? Como é que ele aprende? Você entende? E por que que ele aprende? Primeiro porque ele tem um cabeção. E nesse cabeção você tem o quê? Estrutura nervosa e sensorial. Então é louco demais. Aí, lógico, os biólogos têm um lado meio Frankenstein, né? E o que que a gente faz? A gente pega a carne e coloca dentro de um potinho de vidro com uma tampa. Você entendeu? Potinho de vidro com uma tampa. E aí o povo chega no potinho de vidro? Chega. Entendeu? Ele chega no potinho de vidro. Então, quer dizer, deixa de ser importante a questão da quimiorrecepção, entendeu? Da substância dissolvida na água e passa a ser importante o quê? O aspecto visual, entendeu? Olha a loucura que é um povo. E aí, quando ele chegava no potinho de vidro, pasmem, ele se enrolava com o quê? Com os tentáculos e destampava o potinho e tirava a carne lá de dentro. Tá certo? Então, quer dizer, bastante importante, um comportamento complexo, tá? Comportamento importante de um predador, de um cara que está ali no topo da cadeia, em muitas cadeias, tá certo ou não? Tá? Importante demais, tá? Então, comportamento complexo, tá? Muito bem. Outro ponto importante, né? Vamos lá, outro ponto importante. Sistema, pode falar, David. Professor, eu ainda não consigo entender muito bem, tipo, qual é a vantagem da estrutura pulmonar, tipo, em comparação à cutânea, sabe? A cutânea, ela exige, né, que você tenha necessariamente o quê? Um ambiente ao redor do animal úmido, tá? Para que isso facilite a difusão, a troca, a entrada do oxigênio e a saída do CO2, certo? No caso do caramujinho, ele está se deslocando no ambiente aéreo, em contato com o ar. Você entende? Então, quer dizer, ele consegue ter uma cavidade embaixo da concha, o ar entra nessa cavidade embaixo da concha, o ambiente úmido, o ambiente onde vai ocorrer a difusão, está embaixo da concha. Você entende? Então, ele tem uma estrutura com as condições necessárias para a troca gasosa. Por isso que eu te falo, tem a estruturinha? Tem. Então, você vai chamar de pulmão. Entendeu? Mas e no caso, por exemplo, daquela lesminha ali que não tem concha? Ela também consegue fazer Não, respiração pulmonar? ali não. No caso da lesminha não tem jeito. No caso da lesminha, porque não tem a concha, você não cria aquela condição, né, necessária ali para ter a troca gasosa, não. Então você vai ter troca gasosa direta por difusão. Entendeu? Sempre pense no padrão do animal que nós vamos apresentar, tá bom? Sempre pense no padrão, tá? Tudo Tá bom. bem? Valeu, professor. Nada. Nós vamos ter uma diferença importante aqui em relação aos anelídeos, né? Então, nos anelídeos existe um sistema circulatório fechado. Quem é que impulsiona o sangue, né, dentro dos vasos? Os coraçõezinhos, que são vasos, né, com uma parede mais espessa, que ficam ali pulsando. Então, esses coraçõezinhos impulsionam o sangue para dentro do sistema circulatório, que é fechado. Então, o sangue está o tempo inteiro dentro de vaso. Sistema circulatório fechado. Beleza? Aquele sangue tem hemoglobina. É um sangue vermelho. Então, hemoglobina é o quê? Um transportador de oxigênio. Se eu tenho alguém que transporta o oxigênio, essa afinidade pelo oxigênio mostra que o sistema é mais eficiente. Beleza? Então, você não vai depender simplesmente de difusão, né? Certo? De processos mais lentos. Tem alguém, tem uma proteína que se liga ao oxigênio, tá bom? Agora, no caso dos moluscos, o que acontece? O sistema circulatório é aberto, então você tem o coração, você tem vasos, e na extremidade dos vasos, o que que acontece? Uma abertura. Então, quer dizer, o líquido entra para dentro dos vasos, tá certo? Ou
o que acontece? O sangue sai dos vasos. E aí ocorre o quê? As trocas gasosas, né, no nível da célula do tecido e não no nível de capilares, tudo bem? Quando a gente fala do cefalópode, que é o grupo de molusco mais complexo, o sistema circulatório é fechado. É isso que permite você ter lula gigante. Você tem lula, às vezes, com 3, 4 metros de comprimento. O polvo também pode atingir 1 metro e pouco. Como é que você tem animais tão grandes? Entendeu? Grandes. O que permite? Permite que a distribuição de nutrientes vai chegar em todo o corpo do animal. Certo? E isso é garantido por quê? Por um sistema circulatório fechado. Beleza? Fechado. Com alta pressão. Então, o que acontece? Quando eu penso em molusco, o sistema é aberto na maioria deles. Em cefalópode, ele é o quê? Fechadinho, que vai permitir uma diferenciação maior, um desenvolvimento maior. Então, falou em cefalópode, é o grupo de molusco mais importante, mais desenvolvido, mais diferenciado, mais especializado, tá certo? Em todos os aspectos, tá bom? Muito bem. Posso Professor, prosseguir? Pode falar. quando você falou que o polvo passa pelo labirinto, ele lembra depois se você colocar ele de novo, em alguns dias ou em alguns meses? Ou ele só retém aquela memória pela hora que você colocou ali? Olha, querida, eu vou te falar um negócio. A gente fica até com medo de falar que o povo tem memória, você entender? Mas é um negócio impressionante. Você percebe uma capacidade dentro desses reinos, desses filos iniciais aí de animais, totalmente distinta. Você entendeu? Muito diferente. Uma capacidade de aprendizado, né? É impressionante, né? Então, quer dizer, ele resolve o problema desde destampar o pote para tirar a comida, quanto para diminuir o tempo dentro do labirinto. Se você parar para pensar, são adaptações fantásticas para alguém que é predador. Então, ele não é predador por acaso, né? Com certeza você tem uma adaptabilidade muito grande, né? Que garante essa complexidade de comportamentos. Não saberia te dizer, não lembro disso, nunca, não lembro de ter lido, visto isso, falar de memória de polvo, né? Até porque memória é algo difícil de você quantificar, você entendeu? Agora, a capacidade de resolver problema, sim, entende? Aprendizado, sim. Agora, memória, exatamente não. Deu para entender? Sim, obrigada. Nada. Bom, então, queridos, atenção, vamos lá. Todo, sem exceção, beleza? Molusco vai apresentar a possibilidade da gente estudar o corpo dele em 3 partes. A cabeça, certo? A cabeça, onde você tem o quê? A estrutura sensorial e nervosa, né? Por exemplo, o que eu vou ter na cabeça? Na cabeça eu vou ter olhos, vou ter tentáculos, vou ter boca, tá certo? Tudo bem? Vou ter estruturas, por exemplo, que são capazes de trabalhar o alimento, tá? Tudo bem? Então, quer dizer, cabeça, beleza? Nós vamos ter o corpo do molusco. O corpo do molusco. A maior parte do corpo do molusco, o que está dentro da eventual concha ou fora, tá certo? Tá? Nós vamos chamar de massa visceral. Tá bom? Então, o molusco tem a cabecinha, tem a massa visceral. E ele vai ter um pé. Beleza? Quando você pensa na lesma, não há dúvida nenhuma onde está o pé. O pé, então, é o quê? Aquela sola de sapato sobre a qual ela se desloca. Ali é o pé. No caso de um caramujo, mesma coisa. Você vai ter uma sola sobre a qual se desloca. Tá certo? No caso do polvo e da lula, se liga agora. Ó, a sola tá aqui, né? Ó o que eu fiz.
Tá aqui a sola. Estou mostrando a sola para você. Ó, a sola cortada, a sola fragmentada. Originou o quê? Tentáculos. Deu para entender? Então, os tentáculos são a sola, derivados, ó, da sola. Os tentáculos são estruturas musculares, muito musculares, fortes, tá certo? Derivadas da fragmentação do pé. Tudo bem? Alguém vai perguntar isso? Não. O que você precisa é olhar para uma lesminha e saber onde está a cabeça, a massa visceral e o pé. Olhar para um caramujinho, saber onde está a cabeça, a massa visceral, uma parte coberta pela concha e o pé. Olhar para uma ostra. Você fala, e aí? Quando você olha para uma ostra, tem cabeça? Certo? Tem massa visceral? Tudo que está lá dentro. Então, quando você abre a ostra, né, e come, né, certo? Você está comendo o quê? Massa visceral e pé, tá? Agora, vamos imaginar o seguinte, você tem a ostra aqui, tá? A ostra abre as valvas, tudo bem? Todo mundo acompanhando? A ostra abre as valvas, coloca o pé dela para fora, esse pé dela faz isso, ó, para lá e para cá com areia, para lá e para cá com areia, e a ostra cai. Depois, abre de novo, enfia o pé para fora ali, ó, para lá e para cá com areia, e a ostra vai caindo. Será que você na praia nunca pensou nisso? Você fala, meu, como é que esse bicho se enterra tão rápido? Né? Então ele abre as valvas, certo? Coloca para fora o pé separa os grãos e o molusco desce por gravidade. Entendeu? Então, no caso, vamos lá, do bivalve, o que que eu tenho? Uma cabeça reduzida, a massa visceral e um pé musculoso. No caso do gastrópodo, que é o que você está vendo aí, você tem o quê? Uma cabeça legal, com diferenciações sensoriais e nervosas, a massa visceral, que pode estar coberta ou não pela concha, e o pezinho. No caso do cefalópode, o nosso amigo polvo e lula, o que que acontece, queridos? Vamos lá? O nosso amigo polvo e lula, o que que acontece? Vamos lá? O que que acontece? Você vai ter uma cabeça desenvolvida, a massa visceral é todo o corpo do animal, fora a cabeça, e os pés originando o quê? E o pé dando origem aos tentáculos. Por isso que eu falo cefalópode, pode, pé, aonde? Na cabeça. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Então, vindo aqui para o desenho, cabeça, massa visceral aqui embaixo da concha e o pé. Tudo bem? Certo? Palavra que pode aparecer na prova. Vamos lá. Vou imaginar o seguinte. Eu estou com uma camiseta, beleza? Aqui, ó. Eu estou com uma camiseta. Olhem para mim, por favor. Certo? Muito bem. A camiseta, ela foi produzida pela minha pele, pela pele que está embaixo da camiseta? Não. No caso do molusco que tem concha, é uma situação semelhante. Então, você teria a concha é a camiseta, beleza? A concha é a camiseta. E a pele que está embaixo da concha e que produziu a concha, nós vamos chamar de manto. Então, o manto é uma parte da massa visceral que produz a concha, quando a concha existe. Tá claro? Certo? Então, quando a concha existe, ela é produzida pelo manto. Tá? Então, o manto é formado por células secretoras, células que vão produzir essa conchinha aí, tá? Que ela tem muito calcário, ela pode ter calcário se o molusco for marinho, por exemplo, tá bom? Ficou claro? Tudo bem? Agora, dá uma olhada aqui, ó, para você entender o que é um pulmão. Aqui, ó. Olha lá. Entre a concha e o manto, olha lá, entre a concha e o manto
existe uma abertura. Então, aqui embaixo da concha existe uma abertura. Como é que eu vou chamar essa abertura? É uma cavidade. Cavidade de quem? Do manto. É ali que ocorre a troca gasosa. Então, David, veja bem, esse animal aqui, meu querido, ele está em contato com o ar. Você está entendendo? Ele está em contato com o ar. E aí o que acontece? Aqui dentro, ó, aqui dentro, você tem as condições necessárias para troca gasosa por difusão. Então, é aqui dentro que eu vou ter a umidade necessária, tá claro? Aqui, ó, que eu vou ter a umidade necessária para quê? Para ocorrer a difusão e, portanto, eu ter a troca gasosa típica da respiração. Se você pensar, por exemplo, na minhoca, essa condição, ela se estabelece no corpo inteiro do animal. Então, o corpo inteiro do animal tem que ficar num ambiente o quê? Úmido, protegido. Tá entendendo ou não? Aqui não. Eu saio da terra. Eu estou em contato com o ar. Entendeu? Muitos de vocês aqui devem ter ouvido falar que as pessoas matavam, né, ou matam, por exemplo, lesminha, molusco, né, caramujinho, como? Você pega sal e joga aqui em cima do animal, certo? Você pega salzinho, quer matar a lesma, joga sal em cima da lesma. Por quê? Porque ela tem um revestimento que impermeabiliza? Não. Entendeu como é que é? E aí ela vai perder água por osmose e vai o quê? Morrer. Entendeu a ideia? Então, a lesma ou caramujo estão no ambiente terrestre o tempo inteiro. Entende? Em contato com o ar. E isso é a tendência evolutiva, para que você possa o quê? Vamos lá, né? Se dispersar pelos ambientes terrestres, aumentar a sua distribuição geográfica, está certo? Conquistar novos hábitats, desempenhar novos nichos nesses hábitats. Tá claro a ideia ou não? Tudo bem para todos? Ficou claro? Então, retomando, vamos lá, pode falar, David. Professor, então se, por exemplo, eu retirar a concha desse gastrópode, ele morre? Neste caso Ou aqui, não? Uhum, nesse caso sim, se você tirar a uhum. concha, o que pode acontecer é ele produzir a concha. Então, vamos lá. Qual é a parte mais nova da concha? Esta aqui, ó. Por quê? Porque ela está logo abaixo, logo acima do manto. Então, o que vai acontecer? O manto secreta uma borda aqui, ó, tá certo? E a concha faz isso, ó, dá uma girada. Qual é a parte mais velha da concha? Essa aqui, tá certo? A concha vai girando assim. Então, ele não vai trocar a concha, entende? Diferente, né? Totalmente diferente do que? Do exo, que vocês já estudaram, exoesqueleto do artrópodo. O exoesqueleto do artrópodo, da barata, do caranguejo, tá certo? Do escorpião, da aranha, ele tem um tamanho ilimitado, fixo. Quando o animal precisa crescer, quando o animal cresce, o que eu tenho que fazer com o exoesqueleto? Eu tenho que rompê-lo e jogar fora. E embaixo, o que eu tenho? Um exoesqueleto maior, todo dobrado, certo? O artrópode vai fazer o quê? Vai beber água pra caramba, expande o exoesqueleto e cresce. Nesse caso aqui, não. A concha vai limitar o crescimento do animal? Não. Entendeu? Ela vai sendo secretada, produzida e vai o quê? Girando assim. Então, no caso da lesma, não tem concha, não tem limitação de crescimento. Crescimento é contínuo. No caso do gastrópodo, mesma coisa. No caso do bivalve, a mesma coisa. Tá certo? Então, as duas valvas vão crescendo, crescendo, crescendo. O animal vai aumentando o seu tamanho lá dentro, sem problema nenhum. No caso da lula e do polvo, mesma coisa. Tá bom? Certo? Então, retomando. Uhum. Professor, dá para medir, tipo, por exemplo, a idade, então, de um gastrópode através da concha, mais ou menos? Você tem especialistas nisso, mas não tem essa história de voltas, né? Quantas voltas ele tem, dá exatamente o número de anos, meses, tal, não, entendeu? Certo? Os especialistas podem dizer melhor sobre isso, mas dá uma relação direta, né?
desses dados, dessas características da concha com o tempo, entendeu? Né? Aqui sim. Aqui sim. Então, existem estrias aqui, de produção aqui. Tá bom? Tá Certo? bom, valeu, professor. Nada. Então, para encerrar, né, a anatomia do molusco padrão, você tem uma cabeça, onde eu encontro o quê? Os órgãos sensoriais e nervosos. Você vai encontrar a massa visceral, onde eu encontro o quê, gente? Os órgãos do molusco. Então, o tubo digestivo, fígado, pâncreas, coração, tá certo? Tá? Tá? Os órgãos reprodutores, excretores, tudo lá. E o pé. O pé, no caso do gastrópodo, é a sola sobre a qual ele rasteja. No caso do bivalve, é um pé musculoso que permite a escavação e o enterramento. No caso do cefalópodes, o pé se fragmentou e originou os tentáculos. Beleza? Tranquilinho? Muito bem. Vamos lá. Então, aqui, gente, mesma coisa, né? Então, você tem um molusco padrão. Então, primeira coisa que a gente vai observar, vamos lá, aqui, ó, boca, ó lá, boca, tá? Nós temos uma estrutura fundamental, super importante, na boca, né, dos moluscos, chamada rádula. A rádula, você vai pensar num trator. Pense num trator. O trator ele não tem uma esteira de cada lado, uma esteira. A esteira roda e o trator se move. Você vai pensar na rádula como uma esteira de dentículos. Então ele chega na superfície, numa folha, por exemplo, coloca a rádula para fora, a rádula cheia de dentículos faz isso. Um trabalho de raspagem. E aí o que ele consegue? Tirar, nossa, quantidades enormes de alimento em pouquíssimo tempo. Os moluscos podem ser pragas em plantações? Lógico que podem. Entendeu? Então existe uma estrutura importante na boca chamada rádula. E a rádula é super importante por quê? Porque ela vai garantir uma raspagem do alimento. Tá claro, não? Certo? A rádula está presente em quem? Gastrópodo, certo? Que são os moluscos, né? São os moluscos com o maior número de espécies, tá bom? Que tem a maior distribuição, principalmente em termos de ambiente aéreo, tá bom? Pode falar, Letícia. Bom dia. Tudo bem? Assim como a rádula nos moluscos, eu posso comparar com a moela dos anelídeos? Então, querida, eu não falaria comparar, entendeu? O que eu te proporia é o seguinte: no tubo digestivo do anelídeo, você tem a moela, que ela vai o quê? Fazer um trabalho mecânico. Então, isso garante para o anelídeo, né, tratar melhor, trabalhar melhor o que? O alimento para uma posterior absorção, entendeu? Então, a moela é mecânica, certo? A rádula também é mecânica, nesse sentido de raspar. Aí você está certinho, entende? Então a moela tem um trabalho mecânico, a rádula também. Ela vai particularizar o alimento, diminuir o alimento para facilitar o trabalho das enzimas com posterior absorção. Perfeito, tá? Tá bom? Agora, a moela, no caso da minhoca, ela é posterior ao papo. Então, quer dizer, a minhoca come, armazena e depois tem o movimento peristáltico, depois lá na frente ela vai o quê? Ela vai moer, né? No caso aqui dos moluscos, a rádula está na cara ali já, ou seja, ele só coloca para dentro aquilo que ficou pequenininho por causa da rádula, entendeu? Mas se eu pensar no tipo de trabalho, perfeito. Tá bom. Obrigada. Beleza, querido? Tá? Então vamos lá. Você tem a boca, a rádula, né? E depois você tem o quê? O tubo digestivo. Agora dá uma olhada aqui, né? Um tubo digestivo com um estômago. Olha que legal, né? Você vai ter um estômago, né? E depois você vai ter um ânus. Agora dá uma olhada no que acontece aqui, ó. Uma glândula digestiva, tá bom? Tem vestibular que fala em
hepato. Hepato. Hepato está associado a quê, queridos? Fígado. Pâncreas. Pâncreas. Então, tem vestibular que fala em hepatopâncreas. De qualquer modo, qual é a importância? Vamos lá. Hepato, você tem uma série de secreções no fígado que ajudam pra caramba no quê? Na digestão de lipídios, certo? Óleos e gorduras. É o caso da bile. Então, não é exatamente uma enzima, mas é um detergente que vai ajudar a emulsificar as gorduras, transformar gotas grandes em gotinhas menores e, portanto, melhorar a ação das lipases. A lipase é uma enzima que vai ser produzida aí, no pâncreas. Então, pare e pensa, né? Se o molusco tem uma glândula digestiva, querido, isso indica o quê? Uma adaptação importante para uma dieta diversificada. Entendeu ou não? Certo? Então, quer dizer, a glândula digestiva, ela pode ser comparada a um fígado e um pâncreas juntos. Isso faz com que a grande maioria do que é ingerido, possa ser possa ser digerido, né, por conta desses sucos que estão aí, tá? E posteriormente o quê? Absorvidos. Isso é importante, entendeu? Mostra para você um meio aí, uma maneira de você entender que esses caras são o quê? Complexos. Você está entendendo? Então, quer dizer, se eu fizer um teste num laboratório, né, do que cada um come, consegue comer e digerir, eu vou ficar surpreso no caso de um molusco, por causa da presença do hepatopâncreas, que permite a digestão de uma série grande, né, de substâncias e, portanto, hábitos alimentares diversificados. Tá claro a ideia? Então, aqui, ó, boca, rádula, né, um tubo digestivo, né, um estômago, né, onde se acumula, e aí o que? A glândula digestiva. E aqui depois o que? O ânus. Agora dá uma olhada, olha bem para o desenho aqui. O que está acontecendo aqui? Aqui é a cabeça, não é? Não é a cabeça? Certo? Onde é que está o ânus? Em cima da cabeça? Então, aqui, ó. Aqui, querido. Tem um problema aqui de arquitetura, você não acha? Você não acha? Ele está fazendo cocô em cima da cabeça. Não é legal, né? Entendeu? Agora, vamos entender esse animal? Eu tinha falado para você não esquecer da lesma, lembra? Então, a lesminha está aqui, ó. Beleza? Ó, a lesminha está aqui, ó. Tá bom? Ela está esticadinha. No caso aqui do caramujo, o que acontece? A lesminha que está esticadinha, ela faz isso, ó. A lesminha que está esticadinha, olha o que ela faz. Então, o ânus que estava aqui vem para cá. Entendeu a ideia? Só. Então, o que acontece? Né? No gastrópodo, existe o que a gente chama de torção. Torção. Ele é um bicho que está o quê? Que sofreu uma torção. E essa torção a gente vê na concha. Entendeu? Certo? A gente vê na concha. Então, ao invés de ele estar distendido como uma lesminha, ele está assim, ó. E é por isso que você tem o quê? A concha com as espiras. Tudo bem? Então, nunca vi ninguém perguntar isso no vestibular. Mas é importante você perceber, então, que, olha que legal, o que é liberado aqui? O que acontece em cima da cabeça aqui do gastrópodo? Primeiro, eliminação de fezes, olha que legal. Certo? Segundo, dá uma olhada, gônada, né? Ó, gônada. Tá? Então, eliminação de quê? De gametas. Tudo bem? Olha aqui, ó, excretor. Eliminação de quê? De produtos nitrogenados, né? Amônia, ácido úrico, ureia. Aqui, ó. Beleza? Tudo bem? Então, fezes é diferente de urina, né? Cuidado com isso. Excreção é urina, ela é produzida. Fezes é o que sobra, né? Então, nós vamos ter sobre a cabeça aqui, ó, lançamento de fezes. Olha aqui, lançamento de espermatozoides. Lançamento de quê? De excretas. E, ao mesmo tempo, olha a loucura. Olha aqui. Quem é que está mergulhada nessa localidade aqui também?
a brânquia. Entendeu? Então, olha o que acontece. A água, ela percorre esta região. Então, a água, ela passa por aqui, levando o quê? Fezes embora, levando o quê? Gametas embora, levando excretas embora, e ao mesmo tempo permitindo o quê, querido? Vamos lá. Permitindo o quê? Trocas gasosas, certo? Então, a água, ela vai circular na cavidade do manto. Opa, agora você me atrapalhou. Não, olha lá, olha direito. Tudo que é rosinha aqui, queridos, olha lá, rosinha aqui, ó, ou está dentro do rosinha, olha lá, certo? Como é que eu vou chamar? Massa visceral. A parte associada à cabeça, cabeça, estrutura nervosa e sensorial. A sola, como é que eu vou chamar? Pé. Então, tudo isso aqui é massa visceral, certo, queridos? Tudo bem. Agora, dá uma olhada aqui, ó. Massa visceral, olha aqui, ó. Abaixo do cinza aqui. O que que é o cinza mesmo aqui, queridos? Concha, né? Todo mundo vendo? Tá? Então, abaixo aqui, ó, da concha, o que que eu tenho? Uma parte da massa visceral, certo? Tudo bem? Essa parte aqui, ó, não tá embaixo da concha, grudadinha na concha. Não tá, tá mais para dentro. Então, o que que acontece? Como é que chama essa parte da massa visceral logo abaixo da concha? Manto. É a minha pele embaixo da camiseta. Entendeu? Certo? Então, o manto é quem produz a concha. Então, o que que eu tenho aqui? Uma cavidade do manto. Cavidade do manto. A cavidade do manto recebe água para poder acontecer o quê? A respiração. Em quem? Em quem? No molusco que é aquático. No caramujinho terrestre, eu não tenho brânquia, mas eu tenho um monte de vasinhos aqui. Vasinhos num ambiente o quê? Que tem uma certa umidade. Ele não está cheio d'água, mas tem umidade, entendeu? Aí o ar entra, com essa condição, ocorre a troca gasosa. Ficou claro a ideia? Aí o que acontece? O oxigênio passa para o sangue, o CO2 sai do sangue, depois ele chega no coração. E do coração, ó, o que acontece? Ó, olha lá, esse oxigênio vai para onde? Para a cavidade do corpo do animal. Por quê? Porque o sistema circulatório é o quê? Aberto. Entendeu a ideia? Aberto. Então, quando esse bicho se move, o sangue entra no coração e permite a troca gasosa. Quando esse bicho se move, o sangue que foi oxigenado também sai do coração, permitindo as trocas com os tecidos. Aí você vai me falar assim, ah, mas isso é super eficiente? Lógico que não. Entendeu? Seria muito mais eficiente se você tivesse o quê? O sangue percorrendo o corpo do animal o tempo inteiro dentro de vasos. Aí sim. Tá claro a ideia? Entendido isso? Tá bom? Bastante importante. Pode falar, David. Professor, então peraí, esse molusco que está na tela de exemplo, ele é aquático por Pois haver é. brânquias? Esse aqui Tá. sim. Agora, se você tira a brânquia aqui, né, e pensa Uhum, que você vai ter vasinhos aqui, certo? Vasinhos uhum. associados ao coração, ele passa a ser o quê? Terrestre, entendeu? Então, na verdade, o que que acontece? Existe uma cavidade, que você vai chamar cavidade do manto, que é onde eu encontro o quê? O órgão respiratório. Entendeu ou não? Certo? A Uhum, cavidade do manto é onde eu certo. encontro o órgão respiratório. A cavidade do manto é onde o molusco elimina o quê? Os excretas, as fezes e os gametas também. Tá bom? Ficou claro? Tudo bem? Ficou. Uhum, Agora, fora isso, o que que nós temos? Vamos lá. Nós temos um sistema nervoso ganglionar. Então, eu vou ter gânglios, olha que legal. Gânglios na cabeça, gânglios no corpo e gânglios no pé. Gânglios que estão na cabeça, eu vou chamar de cerebrais.
né? Pouco importante em termos de detalhe para vestibular, tá? Mas só para você entender o animal. Gânglios cerebrais, gânglios que estão na massa visceral, como é que eu vou chamar? Gânglios viscerais. E gânglios que estão no pé, como é que eu vou chamar? Gânglios pedais. Tá certo? De qualquer modo, você tem que perceber o seguinte: em qualquer lugar que eu encoste no animal, ele percebe e pode construir uma resposta, entendeu? Então, ele vai perceber o estímulo e vai elaborar uma resposta. Agora, olha que interessante. Se a situação tiver não favorável, o que acontece? Por exemplo, muito quente, né? Uma umidade reduzida. Graças à musculatura toda que ele tem aqui, ó, o que que ele faz? Ele se recolhe, tá? Se recolhe, a massa visceral, a cabeça e o pé, tudo para dentro da concha, e ele tampa a conchinha. Tampa a conchinha com o opérculo. E aí? Ele fica lá tampadinho. Até que, vamos lá, até que a maré suba. Beleza? Até, por exemplo, que anoiteça, entendeu? Até que a condição fique menos estressante, que cause menos desidratação. Entendeu a ideia? Ficou claro? Tudo bem? Certo? É isso então, tá? Aqui, para você ter uma ideia, né? Na concha, né? Então você tem a conchinha, o animal que cortado transversalmente, aqui as brânquias, aqui o pé dele, né? Lembra que eu falei, né? Então ele está aqui, abre e o pé musculoso que separa a areia, né? E aqui você tem o quê? O manto, né? E é justamente o manto que vai produzir a concha, tá certo ou não? Tá? Então a concha aqui, ela vai ter uma parte, né? Que é chamada de perióstraco, que é a mais externa, prismática e nacarada. A parte nacarada é aquela parte que brilha, né, do lado de dentro, tá? Também é um detalhe, mas só para você ter uma noção, né, de que a concha tem aí três partes: uma parte orgânica, uma parte que é inorgânica com sais, né? Principalmente cálcio, né, carbonato. Tudo bem? Então aqui, ó, o manto aqui, que é a localidade, né, onde nós vamos encontrar as células secretoras, e aqui em cima do manto, a concha, tá bom? Então é o manto, só para a gente encerrar, é o manto que vai produzir a pérola. Então o que que eu faço? Eu pego a ostra, separo levemente ali, ó, levemente, a massa visceral da concha, coloco um grãozinho de areia, o mais perfeito que eu puder, né? Que não tenha muitas pontas, tal. E aí o que que acontece? O manto vai produzir, né, um material semelhante à concha, principalmente com aquela parte colorida, né? Que chama o nácar, e ao redor, então, do grãozinho de areia, você vai ter a pérola. Depois eu levanto a massa visceral e tiro, certo? A pérola para que ela seja limpa, tal, e comercializada. Tá bom? Certo? Ficou claro? Então, posso produzi-la artificialmente ou posso explorar ostras, né? E procurar pérolas produzidas naturalmente nas ostras. Por conta de quê? De substâncias que invadiram a ostra e ela produziu a pérola como defesa, né? Tá claro? Tudo bem? Certo então, querido? Vamos ficar por aqui para eu não invadir muito o tempo de vocês aí. Fala, David. Pode falar. Professor, é mais uma revisão mesmo, que eu não lembro muito bem o que é um gânglio e como funciona o sistema ganglionar. Você poderia explicar, por O favor? gânglio é simplesmente uma reunião de corpos celulares do neurônio. O neurônio tem corpo celular e tem o axônio, certo? O gânglio é formado pelo conjunto de corpo celular. O conjunto de axônios forma o nervo. Tá bom? Certo? Tá bom, beleza. Uhum. Valeu, queridos. Boas aulas para vocês. Bom final de semana aí, resto de semana, tá bom? Vocês não vão ter aula, né? Amanhã? Ah, vão. Sexta que não tem, né? Sexta e sábado. Então, bom descanso para vocês, que vocês consigam aí
se renovar aí para a semana que vem, tá bom? Grande beijo e fico à disposição aí para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Beleza, valeu, professor. Até, até semana que vem agora, né? Isso, até quarta, tá bom? Até, obrigado. Valeu, valeu. Tchau, tchau.